Boa noite a todos. 11ª Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Cabreúva, em 12 de maio de 2021. Solicito ao primeiro secretário para que faça a chamada dos vereadores. Carlos Donizete de Oliveira. Presente. Devani Cristina de Araújo Deboni. Presente. Eduardo Antônio de Oliveira. Presente. Fátima Barbosa. Presente. Giancarlo Moreira Gama, presente. Marcelo Defende. Presente. Marlúcia de Fátima Valente. Presente. Nildo José de Melo. Presente. Vitor Davi Risse Camargo. Presente. Havendo número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro iniciados os trabalhos da presente sessão ordinária. Considero aprovada a ata da 10ª Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Cabreúva, realizada em 5 de maio de 2021, bem como a ata da audiência pública para a discussão do projeto de lei número 15, de 7 de abril de 2021, de autoria do chefe do Poder Executivo, que altera a redação do inciso 5º do artigo 7º e suprime o parágrafo único da Lei 2.259, de 14 de dezembro de 2020, realizada em 10 de maio, uma vez que as cópias das mesmas permaneceram sobre a mesa do primeiro secretário pelo tempo regimental e não foram feitos pedidos de impugnação ou de retificação. Expediente apresentados pelos senhores vereadores. Peço ao primeiro secretário proceder à leitura do requerimento número 8, de autoria dos vereadores Vitor Davi Risse Camargo e Jean Carlos Moreira Gama, primeiro secretário. Requerimento número 008 de 2021. Informações sobre o piso salarial profissional dos agentes comunitários de saúde de Cabreúva, São Paulo. Considerando que a Lei número 13.708, de 14 de agosto de 2018, que alterou a Lei número 11.350, de 2006, tratou de fixar o piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde, em seu artigo 9º, parágrafo 1º, abaixo transcrito. Artigo 9º. O piso salarial profissional nacional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias é fixado no valor de R$ 1.550 mensais, obedecido o seguinte escalonamento: 1. R$ 1.250 em 1º de janeiro de 2019, 2. R$ 1.400 em 1º de janeiro de 2020, 3. R$ 1.550 em 1º de janeiro de 2021. Considerando que a Lei Complementar Municipal número 342, de 28 de junho de 2013, não regulamenta os salários dos agentes comunitários de saúde, considerando que o aumento escalonado para o ano de 2021 foi previsto em 2018, ou seja, antes da Lei Complementar número 173, de 27 de maio de 2020, e que esta lei prevê, em seu artigo 8º, inciso 6º, ser possível a concessão de aumento derivado de determinação legal anterior à calamidade pública. Considerando que no portal da transparência da Prefeitura consta que o Executivo recebia do Governo Federal, até janeiro de 2021, repasses de R$ 39.200, valor este compatível com o salário base de R$ 1.400, de cada um dos 28 agentes comunitários de saúde e que, desde fevereiro do ano corrente, recebe repasses de R$ 43.400, valor este compatível com o salário base de R$ 1.550 de cada agente. E, considerando que o salário base dos agentes comunitários de saúde de Cabreúva, em abril de 2021, encontra-se abaixo de R$ 1.550, segundo dados do portal da transparência, em anexo, requeremos à mesa, ouvido douto soberano do plenário,
seja o prefeito de Cabreúva oficiado a prestar a esta egréria casa e a este vereador as seguintes informações no prazo legal. 1. Por qual motivo a Lei nº 11.350, de 2006, com a devida alteração dada pela Lei nº 13.708, de 2018, não está sendo cumprida neste momento, no que concerne à remuneração dos agentes comunitários de saúde? 2. Existe previsão para a realização de reajuste na remuneração dos agentes comunitários de saúde, bem como para o pagamento das diferenças dos salários efetuados a menor a eles neste ano? 3. Nos anos anteriores, o piso foi obedecido? Sala das Sessões, vereador Guerino Malvese, em 12 de maio de 2021. Vitor Davi Risse Camargo, vereador. Giancarlo Moreira Gama, vereador, primeiro secretário. Lido. Coloco em discussão o referido requerimento. Com a palavra, o vereador Vitor Camargo. Boa noite a todos. Juntamente com o vereador Jean, a gente colocou esse requerimento, fomos procurados por alguns agentes comunitários, e tendo em vista essa lei 13.708, que ela vem antes da lei chamada de lei do Bolsonaro, da 173, e já estava previsto esse aumento. Então, a gente gostaria de saber por que não teve esse repasse, tendo em vista que a gente tem aqui os anexos também do portal da transparência aqui de Cabreúva, onde fala, hoje o salário deles está em torno de R$ 1.454,75, onde era para ele estar ganhando aí R$ 1.550. E segundo ainda esse portal, fala que essa verba do governo federal, ela já caiu aqui no portal da transparência, nos cofres públicos do município. Então, eu conto aí com o voto dos nobres, para que esse requerimento seja passado, para que veja o que está acontecendo, e resolva essa questão aí dos agentes comunitários, dos 28 agentes, que assim parece pouco, mas acaba fazendo uma diferença. Palavra a vereadora Marluce. Eu acho válido o requerimento, tem o meu apoio. Eu também fui procurada, acho que em março, por alguns agentes também. A resposta que eu obtive na época, porque em fevereiro parece que foi aberto um PA que estava confeccionando, já essa lei. Hoje essa lei encontra-se já com o RH, que está indo para o jurídico, para começar a fazer esse processo, porque tem que fazer o projeto, tem que vir para essa casa para ser votado. Então, infelizmente, é uma coisa que eu também acho que essa demora, o desfecho acaba demorando muito. Infelizmente, é coisa do poder público em geral, mas eu acho que é de praxe, essa casa tem que cobrar para que isso seja mais ágil, porque está fazendo falta lá no bolso do cidadão, que com certeza vai fazer a diferença, sim. Então, eu acredito que está em andamento e que a gente pede também que seja isso uma coisa mais rápida, que a gente sabe da morosidade, mas que dê uma atenção maior para esse projeto. E eu acredito que em breve vai estar aqui nessa casa. Torço por isso. Peço a palavra. A palavra a vereadora Devani. Também, vereadores, podem contar com o meu apoio ao requerimento, porque realmente R$10 que seja no salário faz falta. Imagine essa quantia. Então, o quanto antes for verificado e reajustado isso, conta com o nosso apoio. Peço palavra. Palavra, vereador Marcelo. Vereador Vitor, esse requerimento seu totalmente plausível, tendo em vista aqui o piso salarial do pessoal dessa classe, hoje está em 1.457, 54, 1.400 e alguma coisa. É um diferencial de R$90, como você bem explanou, e que no decorrer de um ano dá 1.080. Então, é bem dizer, um salário que a pessoa deixa de receber, Então, os trâmites do Executivo com certeza virão para esta casa e vai ter o apoio de todos os vereadores. Conte comigo. Passa a palavra. Palavra, vereador Eduardo.
Quero parabenizar o Vitor, Jean, por esse requerimento, que é de grande valia, né? Que nem o Marcelo falou, é um valor que parece pequeno, mas, né, Marcelo, no fim das contas, tem grande valia para os funcionários, né? Nesse momento de crise, qualquer valor vem na hora certa. Então, conta sempre com o meu apoio e tudo que vem nesse momento para a saúde, né? Nesse momento de pandemia, esse pessoal que está lutando aí, principalmente na rua, visitando as famílias aí, é bem-vindo. Então, tem todo o meu apoio. Coloco em votação o requerimento número 8 de 2021. Os que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Os contrários, que se levantem. Considero aprovado o requerimento número 8 de 2021. Peço à segunda secretária proceder à leitura do requerimento número 9 de 2021, de autoria dos vereadores Vitor Davi Risse Camargo e Jean Carlos Moreira Gama, primeiro secretário. Requerimento número 009 de 2021. Informações sobre a concessão de gratificação por função especial aos funcionários públicos do Executivo cabreuvano. Considerando que o artigo 151 da Lei Complementar número 260, de 8 de outubro de 2003, prevê a concessão de gratificação por função especial aos funcionários públicos municipais. Considerando que tais gratificações são concedidas no Executivo através de portarias assinadas pelo excelentíssimo senhor prefeito, considerando que os vereadores subscritores receberam inúmeros questionamentos de servidores públicos concursados sobre a concessão de tal gratificação, requeremos à mesa, ouvido o douto e soberano plenário, seja o prefeito de Cabreúva, oficiado a prestar a esta egrégia casa e a este vereador as seguintes informações no prazo legal. Primeiro, quem são os funcionários públicos, concursados e comissionados do Poder Executivo que recebem a gratificação por função especial prevista no artigo 151 da Lei Complementar número 260 de 2003? 2. Quais são os motivos para a concessão dessa gratificação por funcionário público? Favor indicar os nomes de todos os supramencionados funcionários, bem como enviar cópia das portarias que concederam a gratificação de função especial a eles. Sala das Sessões, vereador Guerino Malvese, em 12 de maio de 2021. Vereador Vitor Davi Risse Camargo e vereador primeiro secretário Giancarlo Moreira Gama. Coloco em discussão o referido requerimento. Peço a palavra, presidente. A palavra ao vereador Jean Carlos. Muito boa noite a todos e todas, aos nobres aqui presentes, aqueles que nos acompanham de maneira remota. Esse nosso segundo requerimento de informações, o requerimento, como eu elucidei há algumas sessões, é uma ferramenta legislativa que tem como intuito buscar algumas informações para justamente contribuir na nossa função enquanto fiscalizador e enquanto legislador. Esse requerimento em específico, ele também é fruto de uma demanda recebida tanto por outros funcionários públicos, quanto pela sociedade de uma maneira geral. Muitos questionamentos foi feito a nós, só para fins elucidativos, para quem acompanha. Uma pessoa, amiga minha, inclusive, questionou o que é um cargo comissionado e o que é uma gratificação. Então, só para explicar, a prefeitura ela tem uma estrutura administrativa e existem os funcionários públicos e os funcionários comissionados. Os funcionários públicos são aqueles que prestam, os funcionários concursados são aqueles que prestam concurso para exercer os seus cargos. Já os comissionados são aqueles que são nomeados pelo Poder Executivo e não necessariamente vêm via concurso público. E todos esses funcionários, e aí determinada função especial que ele ocupa, então se ele ocupa uma diretoria em determinada secretaria, em determinado órgão, ele recebe uma gratificação. O que é essa gratificação? É um valor acrescido no seu subsídio, no seu salário, de acordo com a sua função especial exercida. Então, esse requerimento ele tem o intuito de entender um pouco melhor quais são todas as gratificações que foram concedidas até o momento, quem são os funcionários que receberam essas gratificações, tanto
para fins da nossa fiscalização, minha, do Vitor e dos nobres também que tiverem interesse, mas também para fim de esclarecimento para toda a população e para os demais funcionários públicos, das motivações dessas gratificações e como tudo tem funcionado, no intuito de deixar um pouco mais claro e a gente ter, de fato, uma justificativa sobre cada uma delas. Então, espero contar com o apoio dos nobres. A ideia desse requerimento é justamente ter um acesso mais direto das informações, inclusive o requerimento pede a listagem de todos as gratificações e quanto cada um recebe, enfim. Espero contar com o apoio dos nobres. Obrigado, presidente. Com a palavra, a vereadora Marluce. Também vou votar a favor do requerimento, visto que o requerimento está com a gente desde manhã, que é o que eu sempre falei nessa casa, que isso que é o importante, porque aí a gente consegue saber e interagir do assunto, né? E, nesse caso aqui, a gente sabe que todas as funções gratificadas, ela é regida por uma lei que foi aprovada. Então, assim, o que estiver dentro da lei, a gente vai dar ok. O que não estiver dentro da lei, obviamente que essa casa tem que correr atrás e ver o que está acontecendo e colocar os pingos no i, né? Então, conte comigo para isso. Eu acho que isso, sim, é uma fiscalização que a gente tem que fazer, tem que ver o porquê das coisas. E deixando bem claro que existe uma lei para reger as gratificações, que ela seja cumprida. Eu peço a palavra. Palavra, vereadora Devani. Também vejo esse requerimento da seguinte forma. Assim como houve em outras gestões aqui nessa casa, houve requerimento a respeito da lista dos funcionários comissionados e dos funcionários públicos com gratificação. Isso já ocorreu e já veio também a essa casa. Então, mais uma vez, eu não vejo problema nenhum, porque que nessa gestão seria diferente. Por conta que, como a vereadora Marlúcia falou também, o que é certo e o que é errado. E tem meu apoio no requerimento, vereadores. Presidente, só um momento. O pessoal na live falou que o áudio está um pouco baixo. Vamos ver se a gente consegue... Obrigado. Obrigado. Peço a palavra. A palavra, vereador Marcelo. Esse requerimento tem o meu apoio para um esclarecimento, prestação de contas e transparência, né? Mas prestar essa informação para a população não quer saber quem tem gratificação ou não. A população quer o posto de saúde funcionando, rua limpa, creche com vagas para as pessoas, a população quer saber disso, né? Quem quer saber se o vizinho está ganhando 50%, 10%, 20% ou 30%, é o servidor. E isso é um poder discricionário que o chefe do executivo tem. Ele dá a gratificação se ele acha que a pessoa é técnica, é de confiança, e através do critério discricionário, né? Então, é evidente isso. Mas tem meu apoio para maior transparência dessa casa. A palavra, vereador Vitor. Hoje eu não cheguei nem a pedir a palavra. Está saindo? Olá, agora sim. Então, estava até conversando antes da sessão com o vereador Marcelo sobre isso, né? A população cobra bastante e reclama bastante dos cargos comissionados, né? Eu também fui cargo de confiança. O pessoal reclamava da gestão anterior, está reclamando bastante agora, porém tem uma lei, né? Então, assim, o prefeito está dentro da lei na questão dos cargos de confiança e a gratificação também. Existe uma lei, até mencionada aí no requerimento, e cumprir, o que a gente precisa é justamente o que a Marlúcia falou, informações, né, esses esclarecimentos, essa transparência, para a gente ver se está sendo cumprida essa lei da gratificação. Conto com vocês aí. Palavra, vereador Eduardo. Tem meu apoio esse requerimento também. Tudo que preza pela transparência tem meu apoio. E a gente sabe que tem funcionários que realmente merecem, né? Muitos, mesmo sendo comissionados, trabalham de dia, de noite, se precisar, estão aí, como também tem outros que, na minha opinião, não. Mas o que prezar pela transparência vai ter todo o meu apoio nessa casa.
Palavra, vereador Nildo Pi. Só registrar aqui, deixar meu boa noite aos nobres vereadores, àqueles que nos assistem, e dizer aqui aos nobres vereadores que fizeram o requerimento que vou votar favorável, mas vou registrar que eu vou chover no molhado, por conta de eu ter todas essas informações aqui, que ela foi me apresentada através da imprensa oficial do nosso município. Ela sai lá e eu tenho ela. Eu tenho de todos os de carreira e tenho de todos os comissionados. Então, vamos ficar atentos para a gente não ter que ficar votando requerimento aqui para chover no molhado. Então, vou votar favorável, quero a transparência, mas eu tenho todos esses dados aqui, que eu busquei esses dados dentro de todas as imprensas que lançou os aumentos aos funcionários públicos. E tomara a Deus que tenha feito o juízo aos administradores públicos da cidade de Cabreúva e que faça uma reforma administrativa e que dê dignidade ao salário de todos os nossos servidores, para a gente não ficar aqui discutindo migalha de R$100. Então, peço que os gestores de finanças, os gestores que cuidam da parte salarial dos nossos funcionários públicos, que tenha misericórdia deles, porque com R$1.100, com arroz custando R$30 o pacote, é uma infelicidade de nós, 9 vereadores, estar aqui votando isso. Então, tomara a Deus que desça sobre eles um pensamento para que tenha uma capacidade de saber ponderar qual é os formatos dos funcionários públicos de nossa cidade e, pelo menos, equiparar com a região. São essas minhas palavras, presidente Fátima, que é o que eu sempre defendi, inclusive na minha campanha. Coloco em votação o requerimento número 9 de 2021. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Considero aprovado o requerimento número 9 de 2021. Peço ao primeiro secretário proceder à leitura do projeto de lei número 19 de 2021, de autoria da vereadora, segunda secretária, Devani Cristina de Araújo Deboni, bem como de sua respectiva justificativa. Projeto de lei número 019, de 10 de maio de 2021. Inclui no calendário municipal de eventos a campanha Junho Violeta, que tem a finalidade de conscientização, prevenção e combate à violência praticada contra as pessoas idosas e da outras providências. Artigo 1º. É incluído no calendário municipal de eventos, de que trata a Lei Municipal número 2.256, de 14 de dezembro de 2020, a campanha Junho Violeta, a ser realizada anualmente durante o mês de junho, com a finalidade da conscientização, prevenção e combate a todos os tipos de violências praticadas contra as pessoas idosas. Artigo 2º. Em razão da instituição do evento que trata o artigo 1º, o anexo único da Lei Municipal número 2.256, de 14 de dezembro de 2020, passa a vigorar na forma do anexo único da presente lei. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Cabreúva, 28 de abril de 2021. Devani Cristina de Araújo Deboni, vereadora, segunda secretária. Justificativa. O dia 15 de junho foi estabelecido como Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Nesse sentido, o presente projeto de lei propõe que seja incluído no calendário municipal de eventos uma campanha denominada Junho Violeta, com o objetivo que esse mês seja dedicado à conscientização da população cabreuvana, da necessidade de proteção das pessoas idosas contra todas as formas de violência. A instituição dessa campanha educacional no calendário municipal de eventos servirá também para repudiar todo ato de violência cometido em desfavor da pessoa idosa, além de lembrar à sociedade em geral
que todos nós devemos estar atentos às diversas formas de violência contra o idoso. A importância de denunciar os casos de violência que, em grande parte, ocorrem dentro do próprio ambiente familiar. Por essa razão, é imperativo educar e conscientizar as pessoas, ensinando quais os caminhos devem ser seguidos e a quais órgãos a população deve recorrer nos casos de violência contra idosos. Dessa forma, tenho que o presente projeto de lei é extremamente necessário e, caso convertido em lei, será uma iniciativa importante para se combater esses casos de violência. Por essas razões, busco o apoio dos nobres pares para aprovação do projeto de lei. Sala das Sessões, vereador Guerino Malvese, em 28 de abril de 2021. Devani Cristina de Araújo Deboni, vereadora, segunda secretária. Lido. Encaminho o referido projeto de lei para a diretoria jurídica e para as comissões permanentes competentes dessa Casa, a fim de que sejam feitos os devidos estudos e dados os pareceres. Indicações. Peço à segunda secretária proceder à leitura das indicações apresentadas. Indicação número 068 de 2021. Melhoria e ampliação de acesso ao sistema de saneamento básico aos moradores do bairro Vale Verde 1, Cabreúva, São Paulo. Indico ao excelentíssimo prefeito de Cabreúva estudos e gestões para que a promoção de melhoria e ampliação de acesso ao sistema de saneamento básico pelos moradores do bairro do Vale Verde 1, Cabreúva, São Paulo, pois este direito, além de universalmente reconhecido, é constitucional e legalmente previsto. Artigo 1º, 3º, artigo 3º, artigo 6º, artigo 7º e 4º da Constituição Federal de 1988 e artigo 2º, 1º, 2º, 3º e 4º da Lei Federal número 11.445 de 2007. Sala das Sessões, vereador Guerino Malvese, em 11 de maio de 2021. Giancarlo Moreira Gama, vereador, primeiro secretário. Indicação número 069 de 2021. Aquisição de contêineres de coleta de lixo para substituição de lixeiras antigas e quebradas no bairro Vale Verde 1, Cabreúva, São Paulo. Indico ao excelentíssimo prefeito de Cabreúva a aquisição de contêineres de coleta de lixo para a substituição das lixeiras antigas no bairro Vale Verde 1, Cabreúva, São Paulo, uma vez que as mesmas, além de muitas estarem quebradas, não atendem suficientemente à demanda dos moradores deste local. Sala das Sessões, vereador Guerino Malvese, em 11 de maio de 2021. Vereador Vitor Davi Risse Camargo. Vereadora secretária, nós vamos interromper só um pouquinho as leituras, porque parou a transmissão. Vamos ver se a gente continua. Peço desculpa aos nossos internautas, que a nossa conexão aqui da internet foi interrompida. A nossa segunda secretária vai voltar a ler a última indicação, que foi interrompida também, e a gente pode dar continuidade. Por favor, Devani. Indicação número 069 de 2021. Aquisição de contêineres de coleta de lixo para a substituição de lixeiras antigas e quebradas do bairro Vale Verde 1, Cabreúva, São Paulo. Indico ao excelentíssimo prefeito de Cabreúva a aquisição de contêineres de coleta de lixo para a substituição das lixeiras antigas no bairro Vale Verde 1, Cabreúva, São Paulo, uma vez que as mesmas, além de muito estarem quebradas, não atendem suficientemente à demanda dos moradores deste local. Sala das Sessões, vereador Guerino Malvese, em 11 de maio de 2021. Vitor Risse Camargo, vereador. Indicação número 070 de 2021. Melhoria no sistema de iluminação pública no bairro Vale Verde 1, Cabreúva, São Paulo. Indico ao excelentíssimo prefeito de Cabreúva estudos e gestões junto à concessionária Electro, Eletricidade e Serviços S.A., ou a quem competir, para realizar melhoria em todo o sistema de iluminação pública do bairro Vale Verde, que se encontra comprometida em diversos pontos. Sala das Sessões, vereador Guerino Malvese, em 11 de maio de 2021. Vereador primeiro secretário Giancarlo Moreira Gama. Indicação número 071 de 2021.
gestões para a elaboração ou divulgação de cronograma de serviço de umectação de vias públicas em Cabreúva, São Paulo. Considerando que o inverno se aproxima e que com ele já se inicia a estiagem das chuvas, considerando que muitas vias de nosso município ainda são de terra e que com a falta de chuvas, veículos que trafegam por elas levantam muita poeira, causando, dentre outros transtornos, uma série de problemas respiratórios às pessoas que residem em seus entornos, especialmente crianças e idosos. E, considerando que a demanda de passagem de caminhão-pipa por parte de moradores de locais onde há grande predominância de vias não asfaltadas, como os bairros Pinhal, Cururu e Vale Verde, e as vilas dos Barbudos e dos Mineiros, torna-se bem maior neste período. Indico ao ex-prefeito de Cabreúva promoção de gestões junto às pastas competentes, visando a divulgação de eventual cronograma existente, prevendo quais ruas de terra do município que virão a ser molhadas por caminhões-pipa. Em caso de inexistência de programação periódica, neste sentido, indico que uma sistematização cronológica do serviço de umectação das vias públicas seja estudada, estabelecida e posta em prática, até mesmo como forma de maior eficiência dos serviços públicos a serem prestados, uma vez garantidos os recursos hídricos necessários a tanto. Sala das Sessões, vereador Guerino Malvese, em 12 de maio de 2021. Vereadora Marlúcia de Fátima Valente. Indicação número 072 de 2021. Manutenção do campo de futebol Mauro Velho, bairro Vale Verde 1, Cabreúva, São Paulo. Indico ao excelentíssimo prefeito de Cabreúva gestões junto à pasta municipal competente para a realização de manutenção do campo de futebol Mauro Velho, situado no bairro do Vale Verde, Cabreúva, São Paulo, que se encontra em situação de abandono. Trata-se de espaço público de lazer que exige cuidados constantes para que os munícipes possam dele desfrutar plenamente. Sala das Sessões, vereador Guerino Malvese, em 12 de maio de 2021. Vereador Vitor Davi Risse Camargo. Indicação número 073 de 2021. Realização de campanhas de conscientização de descarte de entulhos e materiais recicláveis no município de Cabreúva. Indico ao excelentíssimo prefeito de Cabreúva gestões para a realização de campanhas de conscientização de descarte de entulhos e materiais recicláveis no município de Cabreúva, São Paulo, nos termos da anexa justificativa. Sala das Sessões, vereador Guerino Malvese, em 12 de maio de 2021. Vitor Davi Risse Camargo, vereador. Justificativa. Nas visitas realizadas pelos vereadores Vitor Davi Risse Camargo e Giancarlo Moreira Gama, como parte das atividades do projeto Gabinete Itinerante, foi constatado que todos os bairros cabreuvanos apresentam basicamente os mesmos problemas: falta de lixeiras comunitárias e ou contêineres, falta de prestação de serviços de recolha, de poda e de catatreco, etc. Especialmente na questão ligada à coleta de lixo e descarte de materiais em geral. Verificou-se que é urgente a necessidade de realizar a conscientização da população para o correto descarte de lixo e de materiais recicláveis, inclusive com a orientação básica para a diminuição da produção de dejetos, lixo de todo tipo, tendo em vista ser de responsabilidade de todos manter Cabreúva limpa, melhorando a qualidade de vida de todos os seus moradores e preservando a natureza. Portanto, a presente indicação tem por objetivo direcionar a Prefeitura de Cabreúva para a criação dessas campanhas de conscientização para descarte correto de resíduos no município. O lixo jogado de forma irresponsável nas ruas e equipamentos públicos da cidade, além de sujar esses espaços, impacta seriamente a fauna e a flora local e volta de forma negativa para a população, ao danificar o aspecto visual da cidade, exalar mau cheiro, atrair animais peçonhentos, entupir bueiros e propiciar alagamentos,
resíduos como papéis, embalagens e outros sólidos. Nunca podem ser descartados nas ruas, calçadas ou em terrenos baldios. Muitos animais que vivem ali ou são atraídos pelo lixo podem comprometer a saúde da comunidade e a qualidade do ambiente. Sobras de alimentos e entulhos, por exemplo, atraem ratos, aranhas, escorpiões, baratas, caramujos africanos, dentre outros animais que podem trazer sérios riscos à saúde pública. Além disso, muitos recipientes que podem acumular água parada tornam-se criadouros do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya, zika e febre amarela. Outra questão importante é que em obras ou construções não se pode permitir que terra, areia, pedras e restos de materiais em geral sejam levados pelas águas das chuvas, já que esses materiais entopem as bocas de lobo, bueiros e vias de escoamento em geral. Por isso, o comportamento da população, além do trabalho contínuo do poder público municipal, é fundamental para garantir a cidade limpa, e as campanhas de conscientização servirão para orientar sobre os locais onde as pessoas podem descartar lixo eletrônico, resíduos de materiais de construção, entulho e materiais inservíveis, assim como móveis velhos, colchões, madeira, etc. Por fim, por todo o exposto, a presente propositura deve ter encaminhamento preferencial em função de seu caráter público de saúde, educação e ambiental, cujas secretarias responsáveis devem estar direta e conjuntamente envolvidas. Sala das Sessões, Guerino Malvese, em 12 de maio de 2021. Vitor Davi Risse Camargo, vereador. Indicação número 74 de 2021. Providências para a realização de limpeza e escoamento de dejetos oriundos de fossas sépticas no município de Cabreúva. Indico ao excelentíssimo prefeito de Cabreúva as providências destacadas acima, tendo em vista que significativa parte da população de baixa renda de Cabreúva, especialmente aquela pertence aos bairros do Pinhal, Cururu, Vale Verde, não tem acesso ao sistema de esgotamento da Sabesp, necessitando de suporte público para a limpeza das fossas de suas casas. Sala das Sessões, vereador Guerino Malvese, em 12 de maio de 2021. Vereadora Marlúcia de Fátima Valente. Indicação número 075 de 2021. Tomada de maiores medidas de segurança dentro das escolas públicas de Cabreúva, São Paulo, durante os horários de aula. Considerando a sensação crescente em nossa sociedade de vulnerabilidade e insegurança, considerando a necessidade também crescente de se garantir maior segurança aos estudantes, professores e demais colaboradores das escolas e, considerando ainda os recentes incidentes de ataques a escolas, conforme noticiado pela mídia, indico ao excelentíssimo prefeito de Cabreúva a adoção urgente de providências junto às secretarias municipais da Educação e da Segurança e Defesa Social, visando implementar novas medidas de segurança em todas as escolas da cidade ou reforçar as já existentes, com o intuito de evitar qualquer espécie de violência nas mesmas. Em particular, indico a intensificação das rondas escolares no perímetro das escolas e a permanência de profissionais da área de segurança no interior das mesmas, durante os horários de aula. Outras medidas que ainda poderão ser adotadas com esse objetivo, havendo recursos e interesse, são: primeiro, a implementação de um rigoroso controle de acesso de pais e visitantes. 2. A organização da movimentação de vans e carros que deixam e pegam os alunos nas escolas. E 3. A instalação de sistemas de monitoramento de câmeras no interior das escolas. Sala das Sessões, vereador Guerino Malvese, em 12 de maio de 2021. Vereador vice-presidente Eduardo Antônio de Oliveira. Lido.
Solicito ao diretor de secretaria que encaminhe as proposições apresentadas a quem de direito. Expediente recebido de diversas localidades. Peço ao primeiro secretário proceder à leitura do parecer TC 004-073-989-18-8 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente às contas da Prefeitura Municipal de Cabreúva, relativa ao exercício financeiro de 2018. Parecer TC 00-473-989-18-8. Município Cabreúva. Assunto: contas anuais do exercício de 2018. Prefeito Henrique Martim. Advogado Júlio César Machado e outros. Procurador de Contas Rafael Antônio Baldo. Fiscalização anual, o R9. Sustentação oral proferida em sessão de 24/11/2020. Sustentação oral proferida pelo Ministério Público de Contas em sessão de 24/11/2020. Ementa. Contas anuais de Prefeitura. Parecer favorável. Município Cabreúva. Exercício 2018. Justificativa do percentual aplicado no Fundeb. 94,66% acolhida. Concessão de incentivos fiscais à empresa. Matéria examinada em autos próprios como representação. Pagamento de valores inscritos em restos a pagar. Dirimido o reflexo nos demonstrativos contábeis referente à contabilização dos direitos creditórios da empresa. Falhas que não comprometem as contas. Recomendações. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC 00-473-989-18-8, considerando o que consta no relatório e voto do relator, conforme notas taquigráficas, juntados aos autos, a primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 1º de dezembro de 2020, pelo voto dos conselheiros Antônio Roque Cittadini, relator, Cristina de Castro Moraes, presidente, e Sidney Estanislau Beraldo, decidiu emitir parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Cabreúva, relativas ao exercício de 2018, com as recomendações propostas pela SDG e MPC, mediante ofício. Contas. Presente a Procuradora do Ministério Público de... Presente a Procuradora do Ministério Público de Contas, doutora Renata Constante Sestari. Publica-se. São Paulo, 11 de dezembro de 2020. Cristina de Castro Moraes, presidente. Antônio Roque Cittadini, relator. Lido. Determino a publicação do mencionado parecer, conforme dispõe o artigo 230 do Regimento Interno desta Casa, e encaminho o mesmo para a Comissão de Justiça e Redação, a qual tem prazo improrrogável de 10 dias para emitir um parecer, conforme determina o inciso 1 deste artigo. Informo que as prestações de contas das subvenções encaminhadas à Associação dos Pais e Amigos Excepcionais de Cabreúva, dos recursos recebidos durante os meses de fevereiro e março de 2021, bem como os respectivos relatórios de atividades encaminhadas conforme determina a legislação vigente, permanecerão arquivadas na secretaria desta edilidade para que aqueles que desejam podem tomar conhecimento. Peço à segunda secretária proceder à leitura do ofício número 64 de 2021, encaminhado por Dr. Alberto Tineu Júnior, Procurador-Geral do Conselho Federal Parlamentar. Ofício número 064 de 2021. Esmo senhor Antônio Carlos Mangini, Prefeito Municipal de Cabreúva, com cópia ao presidente da Câmara Municipal, referido ao acompanhamento de verbas pandemia. Tendo em vista algumas denúncias trazidas até nosso conhecimento, versando sobre possíveis ilicitudes ocorridas nas verbas federais
direcionadas aos municípios e tendo como máxima afastar qualquer possibilidade de, se verdadeiro for, implicar diretamente neste gestor público ao qual me reporto. Venho respeitosamente expor e requerer o que segue. O Conselho Federal Parlamentar é uma instituição vinculada ao Ministério da Justiça, que tem por objetivo atuar junto aos poderes do Executivo e do Legislativo, como forma de auxiliar os entes públicos no desenvolvimento sustentável. Assim sendo, como forma de tornar transparentes os atos praticados pelos entes públicos e, na melhor forma do interesse público, vem respeitosamente solicitar do gestor público em mandato fornecer informações resumidas dos valores recebidos com fins específicos de atender a pandemia em curso do país e sua real aplicação de tais recursos. Os relatórios, ora solicitados, têm por objetivo confrontar os dados constantes nos portais de transparência e, em ocorrendo divergências entre a finalidade e o uso final, promover as ações competentes previstas em Lei Complementar número 131, de 27 de maio de 2009. Artigo 2º. A Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos 48A, 73A, 73B e 73C, a saber, artigo 73A, qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar ao respectivo Tribunal de Contas e ao órgão competente do Ministério Público o descumprimento das prescrições estabelecidas nesta lei complementar, para os fins de instituir as informações necessárias e urgentes. Solicitamos atender às solicitações em papel timbrado, devidamente firmado pelo responsável, em PDF, a ser enviado por e-mail conforme abaixo, no prazo de 15 dias. Não ocorrendo o atendimento dentro do prazo, ensejará desta instituição a formalização de denúncia aos órgãos responsáveis. E-mail, relatório, pandemia, conselho parlamentar.organização.br. Certo de contar com sua atenção, atenciosamente, Brasília, Distrito Federal, aos 30 de abril de 2021. Dr. Alberto Tineu Júnior, Procurador-Geral. Lido. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrado o expediente da presente sessão ordinária. Não havendo ordem do dia, passamos para o uso da palavra em tema livre. Solicito a segunda secretária para que apresente os nomes dos vereadores inscritos para o uso da palavra. Marlúcia Valente, Marcelo Defende, Giancarlo, Eduardo Oliveira, Vitor Camargo, Nildo Pi e Devani Deboni. Concedo a palavra à vereadora Marlúcia. Boa noite a todos. Essa semana a gente teve aí uns recaps na cidade, onde deu para a gente acompanhar, para a gente saber o que está acontecendo, o porquê que está havendo os recaps, de onde vieram, né? E a gente fica sabendo que vem de um bloco de liberações aí de algumas vias, de algumas ruas, desculpa, que vão ser recapeadas, melhorando assim para os moradores e para todos que passam nas ruas, né? De princípio, há sempre aquele transtorno por causa do trânsito, porque é inevitável, né? Tem que dar uma parada no trânsito, desviar o trânsito do outro lado, e isso, às vezes, causa, sim, alguns problemas. Mas, infelizmente, tem que ter os problemas para vir as melhorias, né? Então, é muito importante, eu acompanhei esses dias, segunda, terça e hoje de manhã, para dar uma olhada, para a gente poder responder para as pessoas, explicando certinho como que está sendo, né? Então, é isso que está acontecendo aí. Acompanhei também hoje, tive uma conversa
com a secretária de Indústrias e Comércios, a Mirna, e ficou estabelecido um curso que eu gostaria de deixar bem frisado aqui aos comerciantes, que eu acho muito importante, uma parceria do SEBRAE São Paulo, que é em relação às estratégicas online, né, que são a imersão digital. Nada melhor para esse momento, que a gente sabe que está todos aí sofrendo, principalmente o comércio, com a pandemia, né? E a gente sabe que a escassez que está de a gente conseguir chegar ao consumidor. Então, eu acredito que vai ser um curso muito bom e gostaria aqui de deixar frisado para os comerciantes procurar, tentar fazer a inscrição. São inscrições, são cursos gratuitos e que de grande valia eu acredito que vai ser. Tá? Nessa semana também, na segunda-feira, no dia 10, a Casa recebeu o nosso secretário de Finanças, o Maurício Pavani, o qual já quero dar os parabéns pela sua destreza, pela sua transparência, pela sua calma, quando a ele lhe compete explicar alguma coisa nessa casa ou para a gente pessoal. Como sempre, ele muito prestativo e muito claro nas suas informações. A audiência foi baseada sobre a lei que já foi aprovada em dezembro, me parece que no dia 14 de dezembro que ela foi aprovada, mas, porém, tem o projeto que está nessa casa para ser votado pelos nobres aqui, em relação a algumas modificações. Essas modificações, segundo a visão do Maurício, a qual ele nos passou e a mim me convenceu, nada mais é do que simplesmente você prever alguma coisa que você pode querer gastar a mais e ter que correr contra o tempo. E isso a gente sabe que acaba tumultuando. Tanto a votação nessa casa, quanto a destreza deles de terem que fazer tudo corrido e correr o risco de não sair nada perfeito, né? Então, nada mais foi dito nisso. Eu tive muitas indagações do pessoal perguntando, poxa, mas a audiência pública eu não fiquei sabendo sobre os dinheiros que estão em cada pasta, em cada secretaria. É porque, na realidade, essa lei, ela foi aprovada já, foi em dezembro, teve todas as partes, apesar da pandemia, as audiências públicas aqui. Então, gerou essa dúvida, eu quero deixar claro, a audiência pública não foi para isso, ela só foi para discutir essas mudanças que vai ser votado aqui na próxima ou na outra sessão. Então, isso, mas quem tiver em dúvida, se tiver interesse de esclarecimento, se precisar, eu estou à disposição, Maurício à disposição e, né, não podemos ficar com a dúvida, temos que ir atrás para saber. Mas só para deixar claro que realmente na audiência pública não era para isso. Tá? Eu queria, então, parabéns, Maurício, mais uma vez, muito obrigada. Quero agradecer o pessoal das podas, que estão fazendo as podas que eu, mas o vereador Defende, tínhamos feito em relação à estrada do Caí, que vai até o Bonfim, que estava fechando, ainda está fechando, e essa semana eles estão lá podando, e que essas podas se migram para outros lugares do nosso município, que nós sabemos que são muitos os lugares que tem, né? Normalmente, quando a gente vê uma necessidade num bairro, a gente acaba pedindo para aquele bairro, mas a gente sabe que ele estende a muitos outros lugares, né? Então, a gente fica aí cobrando e tentando ver o que a gente pode conseguir com essas demandas. Eu fiz 2 indicações. Normalmente, quando eu faço algumas indicações, porque a gente tem as normas a ser seguidas, a gente entrega as indicações na segunda para a quarta. E, nesse meio tempo, acho que talvez eu seja muito ansiosa, eu começo já a ir correndo atrás, porque eu já gosto de ir falando com a pessoa, e eu fiz as indicações aí em relação a molhar as ruas. O que é isso? O ano passado, em julho, eu também fiz essa indicação e, além da indicação, sugerindo que fosse feito um cronograma. Por que isso? Porque a gente precisa, com urgência, desse cronograma, porque é muita a demanda das ruas que precisam ser molhadas nessa época, porque é muito pó que temos, e, com certeza, prejudica, né, a saúde toda nisso, é uma demanda muito grande. Então, precisa que o pessoal de obra se organiza. Em julho do ano passado, eu já fiz essa menção em relação a seguir esse cronograma. Então, eu fiz de novo, mas eu fui até o barracão, onde eu conversei com o Queco,
E ele falou, Marlúcia, a gente já está tentando montar, eu fiquei muito contente com a conversa que a gente teve, porque ele está tentando já montar esse cronograma para tentar sanar um problema, né? É lógico que não vai ter como, é só amenizar, porque é muita demanda que a gente vai ter agora nessa parte da estiagem que sempre tem, né? Mas se a gente conseguir seguir um cronograma, terça-feira é dia de tal bairro, quarta é dia de tal bairro, quinta é dia de tal bairro, eu acredito que a gente consiga amenizar isso, né? Levando em conta que isso aí é uma coisa que eu gosto muito de falar, que às vezes tem semana, tem 15 dias, tem um mês que isso é impossível de ser feito, porque nós temos uma demanda também do meio ambiente, que é a água também. Se não chove, tem o pó e, obviamente, cai o nível, né? Até o próprio Queco já está atento a isso, ele foi em várias nascentes, já foi olhar, ele me mandou fotos que, infelizmente, já tem lugares que já está baixo. Então, a gente sabe que é um problema que nós vamos enfrentar, mas que nós estamos atentos. Então, o que eu quero passar para a população é assim, que quando tem esses problemas, muitas vezes acham que a gente não está percebendo. Nós já estamos adiantando esse problema, a gente já está tentando organizar, planejar para que o resultado seja melhor em relação a esse problema, tá? E em relação a outra indicação que eu fiz, que foi a parte de fossa, às vezes a gente fica assim, a gente bate tanto na mesma tecla que fica parecendo, nossa, mas que coisa, né? Tem exatamente 5 anos que eu falo desse problema. E é um grande problema que também eu falo, mesmo estilo das podas e dos problemas de lixeiras, dos problemas de lixo, é a cidade inteira. Nós temos uma infraestrutura que é ainda muito precária, onde nós precisamos rever e com muita atenção, mas com muita atenção e dedicação, a nossa rede de esgoto, nosso saneamento básico, é saúde. A porcentagem de Cabreúva é altíssima ainda, sem saneamento básico. A do Brasil também, ok, mas nós precisamos organizar isso, nós precisamos ter um olhar mais crítico e produtivo nessa área. Eu acredito que o Poder Executivo, tanto o prefeito, quanto a vice, quanto o secretário, tem e muito clareza sobre esse problema. Então, eu venho aqui encarecidamente voltar a falar sobre esse problema, onde eu peço para que eles olhem com carinho. Tem pessoas que, infelizmente, a fossa sai na varanda da cozinha deles, sai, às vezes, dentro de casa. Isso é verídico, não é sensacionalismo. Então, que isso seja olhado. E também, vendo esse problema todo, a gente vê uma luz no fundo do túnel, porque fiquei sabendo que o Executivo teve uma reunião aí com a Sabesp, que está tentando viabilizar algo para sanar esse problema. Então, eu torço para que dê certo. A gente sabe que é um problema complexo, porque nós temos lugares onde não tem a rede de esgoto, nós temos lugares onde não temos água, mas, infelizmente, o loteamento também, às vezes, é irregular. Mas por que é irregular? Por que um pessoal tem coragem de comprar um lote e um loteamento irregular? Pela necessidade. Quem já pagou aluguel sabe como que é. Quando você vê ali um lote ali mais barato, mais acessível, onde você tem a condição e você paga aquele valor no aluguel, é lógico que você vai pegar. E aí cria-se esse grande problema, mas que o poder público tem. Ele não tem, as leis não deixam agir legalmente direto, mas há maneiras para agir, sim, e nós temos que lutar, unir e querer que isso aconteça. A gente sabe que nem tudo é flores, mas o problema está aí e eu peço que ele seja solucionado. Nós precisamos que isso seja visto com bons olhos. E acredito que seremos vistos, sim. Torço para isso e, se não for, eu volto aqui para falar daqui mais 1 mês, 2 meses, mas eu acredito que em breve a gente vai ter pelo menos um sinalzinho, como se diz, né, um sinalzinho de fumaça para a gente ver que já está andando. E isso é importante, a gente precisa ver isso realmente funcionando e isso decolando. Queria aqui também deixar aqui os meus parabéns para todas as enfermeiras que hoje... Olha o tempo. Tá, só parabenizar, que hoje é o Dia Internacional da Enfermagem,
e que todos os agentes de saúde, todos os trabalhadores da saúde, que se encaixe hoje nesse dia festivo e que Deus os proteja. Boa noite. Obrigada. Concedo a palavra ao vereador Marcelo. Senhora presidente, senhores vereadores, público aqui presente, funcionários desta casa, população que nos assistem de forma virtual, meu boa noite a todos. Marlúcio, vou complementar a sua fala em decorrência do tempo, com relação ao Dia Internacional da Enfermagem hoje. Eu fiz um adendo para complementar sua fala. Parabenizar todos esses profissionais que sempre estão de linha de frente, e principalmente nesse momento do Covid-19. Em nome de uma amiga, Daniela Amadeu Souza, que é a esposa do nosso amigo, servidor, Pota, ela é enfermeira. E tem levantei um detalhe que fala sobre a enfermagem, que é assim: enfermagem é a arte de cuidar incondicionalmente. É cuidar de alguém que você nunca viu na vida, mas mesmo assim ajudar e fazer o melhor por ela. Não se pode fazer isso apenas por dinheiro. Isso se faz por e com amor. Então, meus parabéns a todas as enfermeiras e enfermeiros deste município, desse estado, desse nosso país. Dando continuidade, falando de enfermagem, o meu pesar à Vanessa Cristina, de 35 anos, que faleceu, né, moradora da Fazenda Corcovado. Então, a importância de se cuidar. Então, a Covid está fazendo vítimas jovens, não em todos os segmentos. Então, é uma preocupação muito grande, meus sentimentos à família, não só dela, como a de todos que perderam seus entes queridos. O próximo tópico aqui que eu mencionei em minha fala, trata-se da rotatória do Parque Santo Antônio, que sábado nós estivemos lá, vários vereadores estiveram presentes, e como ficou bonito, limpo, pintado, com o empenho de várias secretarias, o pessoal da Defesa Civil, o pessoal do Departamento de Obras, o prefeito, a vice-prefeita, trabalhando constantemente por esse feito. Ficou muito bonito, os arranjos, feito banco na praça, e nesta feitura eu quero agradecer, em especial nesse momento, ao artista, o Petróleo que desenvolveu toda a arte dos pneus, a pintura, a criação do pelicano, não, do tucano. Então, toda aquela arte, aquela beleza foi através do seu potencial artístico. Petróleo, a Câmara Municipal de Cabreúva agradece essa performance sua. Muito obrigado. E cria um ambiente bonito, agradável, né? Então, a gente pede a conscientização da população que mora nas proximidades. Aquela tiazinha que gosta de pegar uma mudinha para levar para casa, se abstenha de fazer isso. Deixa a flor crescer no local da praça. O pessoal que gosta de quebrar o rabo do tucano, deixa o pássaro bonito lá. Então, esse é um pedido que eu peço a todos, para que não danifiquem aquilo que o poder público está tentando melhorar, né? Próximo tópico que eu marquei aqui é uma preocupação que eu tenho, que todos vocês também têm, porque a preocupação não é só com o bairro, é com o nosso município. Estou falando do cururu, né? Eu preciso fazer o levantamento adequado, para a formalização do nome do bairro Cururu. Nós todos sabemos que existe o bairro Cururu, mas pelo plano diretor, parece que ele foi excluído, coisa do tipo, coisa que eu me comprometo a verificar e, com certeza, fazer a inclusão deste nome, que é um bairro antigo, e várias pessoas que nasceram aqui, nasceram no Cururu. Então, a gente precisa verificar esse detalhe. E agradecer também que foi mandado na entrada do bairro do Cururu, o que foi retirado qual é o nome? João Pedro da Silva, onde está fazendo o recapeamento de forma decente.
Então, fizemos um pedido para que fosse direcionado lá, que aquela entradinha do Cururu, através da venda, é muito esburacada, então limparam, estão deixando muito bem bacana aquela estrada. E o pessoal do Cururu tem sofrido muito, né, naquela estrada. Sempre com o objetivo para melhoria dos moradores. Também falar sobre as vielas que a administração está fazendo o calçamento e a iluminação. Na Rua Quite, o pessoal já fez isso esta semana. E o quão importante é ter uma viela iluminada. Eu trabalhei na segurança pública por 14 anos, e uma viela escura é sempre problema. Ou a pessoa está armada, está utilizando droga, ou uma pessoa que, para o seu deslocamento da sua residência, evita de passar por lá, precisa dar uma volta maior. Então, esse empenho do Executivo está de parabéns para que todas as vielas fiquem iluminadas. E falando de iluminação, o prefeito nos disse que o convênio com a Electro vai nos presentear com 420 mil, que será destinado nas principais vias de Cabreúva. Então, é coisa boa chegando. Quero mencionar aqui o belo trabalho que vem cumprindo a Valdirene Mangini, primeira-dama deste município, e nesse momento, se não foi, está sendo passado por uma cirurgia, e eu peço a todos que emanem pensamento positivo, que tudo dará certo. Muita força aí à família Mangini, que na vida tem os seus encalços, né? Então, mas Val, vai dar tudo certo. E parabenizar a equipe que trabalha lá no Fundo Social, né? O Pota, o Gaúcho, o Washington, Lael, Júlio e demais colaboradores que lá estão auxiliando a Valdirene. Parabéns a todos. Essa semana eu fui obrigado a retirar da mina da estrada do Cururu vaso sanitário. Eu vi lá, nem acionei a prefeitura para tirar, eu coloquei no meu carro e retirei, coloquei no lugar onde que é para ser posto. Esse pedido desse vereador, não tem prefeito, não tem vereador, não tem secretário que aguente um mau comportamento da população. A gente faz alguma viagem a alguma outra cidade e a gente sempre fala, nossa, passei numa cidade tão bonitinha, tão limpa. Não é só o prefeito, não é só o secretário, não é só os vereadores, é a população. A gente precisa da colaboração e a conscientização que lixo tem que ser jogado no lixo adequado. E eu parabenizo o vereador Vitor pela indicação, com a preocupação dessa formalização. Tem gente que passeia com o cachorro, não retira a sujeira do seu animal. Vai fazer uma mudança, vai fazer uma construção, pega, joga em local inadequado. Isso não dá. Aí fica muito ruim para a gente aqui como representante, né? A gente precisa da população, tanto quanto a população precisa da gente. É uma questão de conscientização, é uma questão de berço, é questão educacional. Tem pessoas que fumam cigarro, jogam a bituca na rua, depois quer providência do órgão público. Então, eu peço o apoio da população que se ligue, né? Se ligue, porque tem que fazer a sua parte, não é só cobrar, não. Temos obrigações e também temos direito. Então, tem que ser um pautado no outro. Tem 1 minuto. Gostaria de mencionar que estou tentando marcar uma reunião com o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, com a possibilidade do seguinte perfil. Cabreúva tem, salvo engano, de 36 a 40 homens trabalhando na Polícia Militar aqui em nossa cidade. E para que você quer fazer essa reunião? Verificar qual a possibilidade de Cabreúva, hoje é pelotão, se transformar em companhia. Qual a diferença disso? A diferença é que de 40 homens pode ser, se transformando para companhia, vai para 120. Porque aí você tem o pessoal das motos, você tem o tático móvel,
você tem um pelotão de trânsito, o administrativo na nossa cidade, que hoje o administrativo não é mais aqui. Hoje não tem policiamento administrativo aqui em Cabreúva. Tá? Então, isso seria de grande monta para fomentar e melhorar a segurança da nossa cidade, né? Que é essa transformação. Mas depende de empenho, a gente vai conversar com os deputados para que isso se realize, e realizando vai ajudar muito a segurança pública em Cabreúva, né? Essa transformação de pelotão para companhia. É a questão numérica. Companhia eu consigo mandar um oficial, consigo mandar mais sargentos. Pelotão é aquele número restrito. Então, estarei lutando por essa causa. Boa noite a todos. Concedo a palavra ao vereador Jean Carlos. Muito boa noite a todos e todas, aos colegas nobres aqui presentes, a quem nos acompanha de maneira remota. Gostaria de começar comentando um pouco, reiterando um pouco o que a vereadora Marlúcia comentou, sobre a audiência pública que a gente teve aqui na segunda-feira. Essa audiência pública ela foi encaminhada pela Comissão de Controle Financeiro e Orçamentário, presidida pelo vereador Vitor, na qual eu sou membro. A gente quis entender um pouco melhor a proposta de alteração no orçamento que o Poder Executivo fez. O secretário Maurício prestou esses esclarecimentos, então quero deixar meu agradecimento aqui a ele, e que agora que esse projeto está em tramitação aqui nessa casa, e quando ele for votado, vai ser votado com um pouco mais de elucidação sobre essa questão. Então, a gente agradece, em nome da comissão, quero agradecer a presença dele. O segundo ponto é falando um pouco sobre as indicações dos requerimentos que nós pedimos hoje. Como a gente falou, os dois requerimentos, eles foram frutos de demanda levantada pela população, então de questionamentos levantados pela população. Agradeço aos nobres pela aprovação. Obviamente, quando a gente receber esses esclarecimentos, a gente vai dar o retorno devido sobre isso. E sobre as indicações, novamente, elas também são frutos da nossa atividade do gabinete itinerante. Essas visitas ao bairro que a gente faz semanalmente, eu e o vereador Vitor, a gente tem visitado um bairro por semana. Na sexta-feira passada, a gente visitou o bairro do Caí. E essas visitas elas têm sido muito produtivas. Nós temos conseguido entender o problema e a realidade do bairro diretamente no bairro. Isso é muito valioso, de um ponto de vista de acolhimento da população, mas também do ponto de vista de políticas públicas mesmo, do ponto de vista de você conseguir coletar uma demanda mais qualitativa sobre a realidade de quem vive o problema. Isso é muito valioso, e por isso que esse trabalho tem gerado bastante frutos. A gente tem conseguido elaborar um relatório após isso e encaminhar isso via indicação, via ofício ao Executivo, para que os problemas sejam solucionados. Isso tem sido muito valioso e nós temos colhido bastante frutos mediante a isso. Toda sexta-feira, agora a gente deixou um dia fixado para isso, a gente vai toda sexta-feira em um determinado bairro, e espero que isso continue sendo bastante frutífero aqui para a nossa atuação enquanto parlamentar e também para a atuação do Executivo na resolução desses problemas. E reiterando também, vereadora Marlúcia, sobre a questão do saneamento, nessas nossas visitas nos bairros, a gente percebe na prática como o problema do saneamento em Cabreúva é um problema muito grande. Você falou de contexto de Brasil, e de fato o Brasil tem um problema enorme com saneamento, mas Cabreúva há uma presença muito grande da falta de saneamento básico para diversos moradores. Nesses bairros que a gente já visitou, a gente conseguiu constatar isso claramente. Alguns têm poços que estão secando, outros a fossa já não é mais suficiente. Enfim, isso para reiterar novamente essa importância de que seja desenvolvido um plano de fato que vise ofertar esse saneamento básico para toda a população da nossa cidade. Saneamento básico é um direito constitucional, inclusive, e envolve questão de saúde, com certeza, então precisa de uma atenção devida por parte do poder público. A gente também recebeu a visita, nessa semana, do assessor Carlos, o assessor de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Saneamento, da deputada estadual Marina Elô, do partido Rede Sustentabilidade, e a pauta foi discutir um pouco iniciativas sustentáveis e como Cabreúva se localiza dentro dessas pautas sustentáveis. Cabreúva é uma cidade 100% APA, de área de proteção ambiental. Falei um pouco no post que eu fiz no Facebook e no Instagram.
isso por vezes é visto como um problema, mas a gente precisa tentar inverter essa lógica e tentar ver isso como uma solução. O desenvolvimento sustentável, e aí falo não só enquanto uma pessoa que tenta acompanhar um pouco isso, mas tenho acompanhado todas as correntes que dizem em relação a isso, ele tem se tornado uma pauta extremamente essencial, porque, de fato, é a única perspectiva da possibilidade de um futuro. Se a gente não começar a discutir o desenvolvimento sustentável agora, a preservação do meio ambiente agora, talvez esse futuro que a gente almeja, ele não seja possível. Então, Cabreúva, como o Carlos bem falou, quando ele veio aqui, a gente levou ele para conhecer diversos pontos da cidade. Cabreúva tem um potencial imenso, tanto para o desenvolvimento sustentável, para ecoturismo, enfim, para todos esses acessos. Cabreúva tem um potencial e um arsenal ambiental muito rico. E nós, enquanto parlamentares e poder público, precisamos saber valorizar isso e enfatizar a importância da proteção e de fomentar políticas públicas e iniciativas sustentáveis aqui na cidade. A gente agradece a visita do assessor, esperamos a visita da deputada em breve, para conhecer um pouco melhor a nossa cidade. Eu gostaria de falar também um pouco sobre a questão da vacinação contra a Covid-19 aqui na nossa cidade. Eu acredito que a demanda que a gente levantou frequentemente aqui nessa casa sobre a questão da vacinação, sobre a questão do agendamento, sobre a questão do atraso na vacinação, de certa forma, a disponibilização do agendamento via WhatsApp tem desafogado esse problema, tanto com as pessoas que eu falei, quanto de próprios agendamentos que eu fiz agendamento da minha avó pelo WhatsApp, da vigilância que tem feito esse agendamento. Obviamente, a resposta demorou um pouco, porque há uma demanda muito grande, mas eu fui atendido, foi feito o agendamento, então esses contatos eles têm desafogado um pouco essa demanda de agendamento para vacina. Então, a gente agradece, claro, o atendimento dessa demanda, esse pensar em tentar tornar um pouco mais funcional e dinâmico esse processo de agendamento e que o processo de vacinação seja o mais rápido possível. Eu mantenho contato frequente com a Janaína, que é a secretária adjunta que tem cuidado da vacinação, e ela sempre tem me falado sobre como que tem andado a vacinação e todas as questões em torno disso. É muito importante a gente ficar antenado quanto a isso. As vacinas, infelizmente, são escassas, mas então o que a gente receber, a gente precisa conseguir dar um andamento mais rápido possível quanto a todas elas. E, aproveitando a oportunidade também, como os vereadores comentaram, hoje é o Dia Internacional da Enfermagem, então quero parabenizar todos os enfermeiros e enfermeiras que têm feito um trabalho de herói durante essa pandemia. Para finalizar ainda não, eu queria falar também, comentar o ponto sobre a revitalização. O vereador comentou sobre a revitalização ali no Parque Santo Antônio. Eu queria comentar também sobre a revitalização na Praça do Pinhal. Foi um trabalho muito bacana feito, tanto por todos os voluntários, o Petróleo. Eu passei por lá essa semana e ficou um trabalho muito lindo. Foi uma demanda levantada, inclusive, quando a gente fez a primeira visita do gabinete itinerante no Pinhal, que foi essa manutenção da praça. Acredito que conciliou, obviamente, com um calendário de execução do Poder Executivo. O Maxwell, secretário de Obras, até comentou isso. Então, foi muito bacana. A revitalização ficou muito boa. Espero que, de fato, a população consiga conservar isso e ver isso com bons olhos. Esse cuidado por parte do Poder Executivo e do Poder Público em relação aos cuidados da praça. E agora sim, para finalizar a minha fala, queria tocar num assunto um pouco mais chato e preocupante, por outro lado. Uma universidade estadunidense, a Universidade de Washington, uma das mais renomadas do país, dos Estados Unidos, que tem feito diversas perspectivas e estimativas sobre a pandemia no Brasil, fez uma estimativa para o mês de junho bastante triste. Essa universidade, inclusive enfatizada pelo diretor da Fiocruz, falou que essas estimativas feitas pela essa universidade são confiáveis, e os outros momentos anteriores a esse que a gente viveu da pandemia, essa universidade conseguiu acertar essas estimativas. E o dado triste que essa universidade nos atenta é que no mês de junho há a possibilidade de nós termos uma terceira onda da Covid-19. Nós vivemos agora recentemente o que é denominado de segunda onda, que foi um aumento muito grande no número de casos, de mortes, e a expectativa dessa universidade é que nós vivamos, na metade de junho, uma nova onda de aumento de número de casos, aumento de número de mortes. Por que eu estou falando isso? Nós, enquanto representantes, enquanto fiscalizadores do Poder Executivo, enquanto membros do Poder Público,
precisamos estar muito atentos a isso. Nós fomos pegos, de certa forma, de maneira repentina, quando isso aconteceu há algumas semanas, e essa estimativa ela serve para a gente, de fato, ficar atento quanto à situação da pandemia na nossa cidade. O combate à pandemia ele precisa ser ativo, ele não é uma situação passiva. Então, eu preciso de ações, eu preciso de movimentações políticas, institucionais, para que o combate ele seja, de fato, efetivo. Então, que essa estimativa nos atente para o que, infelizmente, nos espera no futuro. Eu espero, mas aí uma esperança um pouco falha, porque eu acredito muito na ciência, mas a gente espera que esse estudo ele não se concretize, mas, infelizmente, há a expectativa. Então, que a gente, quanto membro do poder público, esteja atento, que a cidade se prepare para essas possibilidades, que nós, enquanto sociedade, nos preparemos, nos cuidamos para essa realidade que provavelmente nós vamos vivenciar em breve. Que nós consigamos vencer essa pandemia o quanto antes, que o poder público realize, de fato, políticas e ações que visem combater a pandemia. A gente fique atento ao olhar que a ciência dá a tudo isso, porque a pandemia ainda não acabou, infelizmente. Tá certo? Obrigado, presidente. Concedo a palavra ao vereador Eduardo. Boa noite a todos. Cumprimento ao presidente da casa, aos nobres vereadores, aos funcionários e aos internautas que nos assistem. Bom, hoje eu quero falar primeiramente sobre a indicação que eu fiz sobre tomada de medidas, de maiores segurança dentro das escolas públicas. Fiz essa indicação até a pedido de bastante pais e mães que me procuraram, que tem medo devido aos últimos casos que vem acontecendo nas escolas aí. Aí muita gente questiona, Cabreúva é cidade pequena, é difícil, mas normalmente as cidades que vem acontecendo isso são cidades pequenas. Temos como exemplo Santa Catarina, onde, infelizmente, deixou 5 vítimas, 5 vítimas de um maluco que invadiu a escola lá. Semana passada tivemos mais um caso, que seria, parece, numa escola de São Paulo, e a polícia conseguiu evitar, antes que acontecesse outra tragédia. Então, tomo como exemplo o próprio estado de Santa Catarina. Eu estava lendo uma matéria que vai contratar, acho que, vigilantes para colocar em, acho que, mais de 1.000 escolas que tem no estado. Então, segue essa indicação, para que seja tomada medidas. Sei que a Guarda, a PM já faz um trabalho ostensivo bem legal nas escolas aí, mas que seja reforçada a segurança dentro das escolas também, para proteger nossas crianças, A gente que tem filho sabe como o coração fica apertado nessas horas. Segundo, eu quero falar sobre o asfalto que está chegando nos bairros. A gente viu da vereador João Pedro da Silva, e da Rua Maranhão. Eu fiz uma postagem até no dia 29 de janeiro sobre uma emenda que a gente conseguiu destravar através do deputado Giga Peixoto. E é uma emenda que foi essa que está vindo para o asfalto, uma emenda, eu acho que o pessoal da comunicação deve ter até esquecido, creio que, de citar, uma emenda trazida pelo deputado José Olímpio, e que estava bloqueada. No dia 29 de janeiro, a gente recebeu a notícia do deputado Giga Peixoto, que veio nos visitar aqui, na cidade de Cabreúva, acho que a maioria dos vereadores estava presente, e ele conseguiu destravar essa emenda, acho que eu tenho até o valor dela aqui, no valor de R$ 1.340.247, que era para o asfalto das ruas Colômbia, Uruguai, Chile, Quênia, Tanzânia, Recap das ruas Maranhão e Rua Vereador João Pedro da Silva. Então, creio que foi um equívoco do pessoal da comunicação, que a gente tem que agradecer sempre quem ajuda a cidade, e não citar o nome do nobre deputado José Olímpio e do Giga Peixoto, que sempre está ajudando. O Giga, eu falo sempre, o Giga teve quase nenhuma votação aqui, Pi, e é um cara que tem sido parceiro. Sempre mandando emenda para Cabreúva, já mandou e-mail para pandemia, emenda de Covid.
e já mandou outras emendas também. E ele que batalhou para destravar essa emenda lá. Até na época, quem me avisou que ele tinha conseguido destravar foi o prefeito. Me ligou e falou que tinha conseguido destravar essa emenda aí. Então, grato aos dois ex-deputados e ao deputado Giga, sempre parceiro de nossa cidade aí. E quero aqui também parabenizar, como todos fizeram aqui já, o pessoal da saúde, da enfermagem, né? Trabalhei um bom tempo com eles ali. Sei a luta de cada dia deles ali, não é fácil. A Fátima é da saúde também, né, Fátima? Sabe, às vezes com salário baixíssimo. Já peguei funcionários nos corredores chorando de tristeza pelas pessoas que estão lá, às vezes não conseguem salvar uma vida. Nesse momento de pandemia, não vou citar nome, mas tem uma funcionária nossa da Prefeitura de Cabreúva que perdeu o pai e perdeu o esposo, né? E mesmo assim, está ali batalhando para salvar outras vidas, às vezes fazendo 2, 3 plantões seguidos, para poder sempre estar atendendo a população da melhor maneira possível. Então, quero deixar os parabéns a todos aqui, os funcionários antigos da enfermagem, técnicos, auxiliares, que estão aí há tanto tempo na nossa prefeitura aí, batalhando e salvando vidas. E eu fiz uma postagem outro dia sobre o tratamento precoce. Eu fiz, o Facebook bloqueou na hora. Bloqueou na hora, mas eu tomo sempre, por via das dúvidas, como referência a minha pessoa e a minha família. Eu tive Covid e eu tomei azitromicina, tomei ivermectina, tomei todos e graças a Deus, e eu sou de grande risco, grande risco, mas graças a Deus eu me curei. Minha família toda, minha mãe, minhas irmãs, todos tivemos Covid e todos tomamos o tratamento precoce. É uma longa discussão que a gente não entra, mas eu falo da minha pessoa. Eu tomei e me ajudou. Espero que outras famílias, eu acho que aqui também a gente já conversou, vários vereadores tomaram e estão aqui, graças a Deus, firme e forte. Então, deixo aqui as minhas palavras de hoje, agradecendo pelo carinho que a gente tem recebido na rua. Tenho saído pouco, porque sou do grupo de risco, como já disse, então a gente evita, lógico, muito contato, mas tem coisa que não dá para deixar fazer. A vida continua, a gente tem que trabalhar, né? Tem que buscar o nosso pão de cada dia, e que Deus possa guardar a todos, e se Deus quiser, isso daí em breve vai passar. Um grande abraço a todos e boa noite. Concedo a palavra ao vereador Vitor Camargo. Boa noite a todos novamente. Como já foi falado aqui, a gente colocou, eu juntamente com o vereador Giancarlo, a gente colocou 2 requerimentos. Gostaria de agradecer aqui a colaboração dos nobres pares pela votação unânime. E gostaria de falar um pouco mais do requerimento sobre informação sobre o piso salarial dos agentes comunitários. Ou melhor, queria falar um pouco mais sobre essa importante profissão. Eu conheci o trabalho da Unidade da Família, dos agentes comunitários, em 2013, quando estava no bairro do Bananal, a gente estava ajudando a formatar, ou melhor, a formar uma associação de bairros, e fui convidado pela então secretária de Saúde, Cláudia Montanari, estava juntamente com o Biduta e outras pessoas do bairro, e fiquei encantado com o projeto, a importância do projeto do agente comunitário, que é levantar os dados junto às famílias, visitar as famílias, para ver o que cada família tem, seja uma comorbidade, seja um problema de saúde, outras questões financeiras, até para estar trabalhando com prevenção. A gente fala de saúde, eu acho que a maneira melhor de se trabalhar é com prevenção. E você tendo uma base de dados, um banco de dados, que os agentes comunitários, através desse trabalho da Unidade da Saúde, eles fornecem, fica muito mais fácil da compra de medicamentos. Às vezes a gente vê, eu tenho
A minha irmã trabalha de farmacêutica na prefeitura e, às vezes, a gente vê que se perdem alguns medicamentos, muitas vezes por falta de um planejamento, né? Mas um planejamento tem que ter uma base de dados, né? Não dá para a gente trabalhar com achismo. Então, é um trabalho árduo, né? Muitas vezes estão de sol a sol, muitas vezes estão como os carteiros que correm de cachorros, né? Tem todo o risco também, apesar de não ter a salubridade. Um salário muito aquém do serviço que eles prestam. Tem uma questão também de locomoção, né? Que, como a gente viu lá no Bananal, parece que são 2 vezes por semana, não, 1 vez por semana que tem carro, né? Como que você vai ali do centrinho do Bananal para São Francisco? Como que você visita uma casa? Né? No Vale Verde a mesma coisa. Então, eu vim falar um pouco da importância dos agentes. Fico muito contente de ter sido passado o requerimento e espero que se resolva o mais rápido possível. Aproveitando aqui, gostaria de parabenizar também o pessoal da enfermagem, verdadeiros guerreiros que estão travando essa guerra aí por nós, né, contra o Covid-19, como foi citado aqui pelo vereador Eduardo. Teve funcionário que perdeu o pai, que perdeu o esposo, mas continuou exercendo a função. Gostaria de falar também sobre o gabinete itinerante, né? Então, dentro desse gabinete itinerante, a gente consegue levantar as demandas, levantar alguns problemas, né, junto à população e transformar, né, através de ofícios, requerimentos, indicações, e tentar junto, né, tentar mapear para ajudar o Poder Executivo a resolver. Dentro desse, até um pouco com delay, né, porque a demanda de alguns bairros acaba sendo maiores, falar um pouco das demandas do Vale Verde, né, que viraram indicações. Tem a manutenção do campo Mauro Velho, né, o Mauro Velho é o pai do nosso nobre vereador aqui, o Carlinhos, que está em estado de abandono, né? Quando a gente fala aqui, não é só para criticar, porque essa questão não vem de hoje, né? A administração está começando agora, são apenas 5 meses, mas são de gestões anteriores, né? Então, lá está abandonado. Tem aquisição de containers. A gente tem visto na cidade que a falta de container em todos os lugares, em todos os locais, todas as ruas tem esse problema, todos os bairros. E segundo o fiscal da EPO, né, o contrato deles, a empresa já está além do limite, né, além do que foi acordado. Então, por isso fiz essa indicação, para que a prefeitura faça aquisição de novos contêineres, tendo em vista que a demanda do município é grande. Gostaria de falar um pouco também, né, como foi citado aqui, inclusive, pelo vereador Marcelo, em relação à campanha de conscientização, né? É claro que falta estrutura, sim, como a vereadora Marlúcia também falou, porém, tem a parte do cidadão, né? Como foi falado, a gente tem os nossos direitos, mas também tem os nossos deveres, né? E é complicado a gente ver o descarte, mesmo quando há lixeira, a gente vê descarte fora do container. Então, assim, é complicado. Por isso, pedi essa indicação para campanhas de conscientização, tá? Porque essa responsabilidade é de todos. E falando nisso, né, como o vereador Jean também citou, recebemos ontem aqui o assessor Carlos Oliveira, o homônimo aqui do nosso Carlos Oliveira, vereador, assessor da deputada Marina Elô, e ele trouxe uma contribuição muito importante, né? Fizemos uma reunião, passamos em alguns pontos da cidade e falou de desenvolvimento regional sustentável, falou de políticas públicas ambientais, e ele, inclusive, ele fez parte da construção do Plano de Resíduos de São Paulo, né? O que ele colocou para a gente é assim, para resumir, a gente vê o lixo como um problema, mas ele não deve ser visto como um problema, ele pode ser visto como uma oportunidade, depende de como você olha. Quero agradecer também, agora sim, né, da sexta-feira passada,
a gente teve no bairro do Caí. Então, quero agradecer a todos pelo carinho, pelo auxílio, né, por ficar aguentando aí. Tem vereador que fala bastante, Jean fala bastante, eu um pouco menos. Mas, enfim, agradeço aí vocês por estar recebendo a gente no bairro. E só para finalizar aqui, lembrar que na próxima sexta-feira agora, estaremos no Jardim Pedroso e também no Jardim Zicate. Então, você, morador desses bairros, se puder nos atender, a gente estará desde as 9 horas, mais ou menos, da manhã, até o final da tarde. Tá bom? Se tiver alguma demanda, se não tiver, né, porque tem muitas pessoas que trabalham nesse horário comercial, pode estar mandando depois para a gente, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, enfim. Tá bom, pessoal? Do mais é isso. Obrigado. Boa noite a todos. Concedo a palavra ao vereador Nildo. Novamente, cumprimentar os nobres pares e aos internautas que nos assistem. E, Marcelo, hoje lendo uma entrevista aí aos arredores do mundo, vereador Marcelo, deixar registrado aqui a palavra do prefeito de Nova York. Abre aspas. Meu coração está com os brasileiros. Então, um país que talvez muitos políticos lá nem sonham que existe nosso país, que nós somos do terceiro mundo, receber do prefeito, acho que talvez seja a primeira cidade no mundo que está iniciando a vacina aos turistas. Então, a Quinta Avenida, para Dona Marluce, que tem o potencial financeiro mais alto da nossa casa, poderá visitar em breve, que estará abrindo para o turismo. Mas, vereadora, deixando a brincadeira à parte, é um caso de tristeza. O presidente também está solicitando aqui. Aí é uma questão de atender um financiamento do vereador Jean, que é novo. Não, né, vereador? Ajuda a presidência aí financiando isso. Mas é uma tristeza grande, né, por conta de a pessoa colocar o coração está com o povo brasileiro. De tantas são as mortes que o vereador Jean, hoje eu vou compactuar com ele na situação que ele insiste sempre. E ontem, na segunda-feira, houve uma transferência da UPA para o HC, para o Hospital das Clínicas. Pela primeira vez eu vi um paciente ter os seus parentes tristes por ele ter saído da UPA e ter ido para o HC. E hoje, graças a Deus, veio a notícia que lá ele nem precisou ir para a UTI, está sendo tratado na enfermaria do HC, e aí os parentes entenderam que tiraram dele um Fusquinha e deram uma Ferrari a ele. Ele está bem, está... Deixar isso aqui registrado, porque a tia dele me ligou hoje. E agradecer aos nobres pares pelo projeto que foi apresentado e aprovado, que eu recebi de várias cidades, inclusive na região de Mococa, São José do Rio Pardo, vereadores e até a imprensa. Tive dando entrevista, depois quem solicitar até encaminha a matéria. Hoje recebi um jornalista da minha casa, da CNN, para falar do projeto. Então, agradeço. Veio tomar um café em casa e eu estava sem o recurso, até emprestei do Marcelo para servir o café ao repórter, mas fiquei muito grato por estar participando desse projeto de lei que está tendo repercussão no estado de São Paulo. E agradecer a vocês todos que um vereador só não faz projeto. Ele precisa dos 9, ele precisa da votação, e precisa de ter o aceite de todos nós. E deixar aqui o meu abraço ao Dante, né, um enfermeiro de um hospital particular,
e que ele sempre informa a nós sobre todos os pacientes da nossa cidade. Ele tem sido muito parceiro da gente desde o início da pandemia, tudo que ele pode fazer. Deixar aqui em nome do Dante, né, o meu abraço e o meu agradecimento a todos os enfermeiros e enfermeiras de nossa cidade e do nosso país, né, que está aí de frente a esse tratamento dessa doença tão cruel, mas que Deus assim faça eles serem vencedores e que isso logo acabe. E, Marluce, dizer a você os parabéns pela preocupação sobre o saneamento básico, né? Por incrível que pareça, eu tive uns eleitores que são médicos, que são de uma classe social mais elevada, e em uma oportunidade na reunião anterior à eleição que a gente vinha discutindo, eu disse à família assim: mas o que vocês esperam em eu sendo eleito? O que vocês esperam de mim? Eles disseram assim: espero de você que você seja parceiro do marco regulatório e que você lute para que Cabreúva pare de aprovar projetos de fossa e faça quem ganhou, a empresa que ganhou o fornecimento de água de Cabreúva, execute o seu contrato e passa a pensar em buscar o afastamento do esgoto, que esse é o nome que se dá quando a empresa faz todo o seu papel, monta as redes de esgoto e leva os esgotos de todos os bairros até a rede de tratamento. Chama-se afastamento. Inclusive, todos os munícipes que pagam a água, pagam o afastamento. Então, tem pessoas aqui que até moram em condomínio e eles têm a fossa séptica e ainda pagam o afastamento que não é realizado. Então, gostaria que fosse revisto, né, pela empresa que trata e que colhe os nossos esgotos, para que ela também, junte a eu e a Marluce, se preocupa no saneamento básico, para que até 1034 nossa cidade não tenha fossa e não tenha esgoto correndo para dentro das casas da família, que eu já tive a oportunidade de ver isso várias vezes em visita a locais que têm esses problemas de fossa. E deixar aqui o meu agradecimento a todos vocês, então, pelo projeto, e dizer que a próxima situação que esse vereador trará a essa casa de lei é a questão da transparência no que diz respeito a algumas situações dentro da Câmara Municipal e da nossa Prefeitura, que foi criado uns cargos para que isso fosse elaborado, e eu não tenho visto isso. Aí, até lembrando que talvez colocarei para ler na próxima oportunidade que a presidente nos dá, e colocar esse projeto de lei para que as controladorias exerçam verdadeiramente, né, o seu papel, para que a gente tenha o nosso espaço em mãos e não precisamos ficar aí desfolhando em busca daquilo que a gente tem o direito de saber previamente. São essas minhas palavras. Agradeço a todos e uma boa noite. Concedo a palavra à vereadora Devani. Boa noite, presidente, nobres colegas, público que está online também. Hoje foram alguns questionamentos, até tipo uma conversa que vocês... Está um pouquinho tarde, até inclusive hoje a sessão excedeu um pouquinho, mas sobre alguns questionamentos que acho que os nobres vereadores também acompanharam
pela internet, pelo Facebook, inclusive respondendo assim, algumas coisas a gente responde, mas a gente não fica 24 horas ali também, então tem coisa que sai da gente ver e poder estar respondendo, esclarecendo para vocês. Como, por exemplo, a iluminação, alguns pontos que foram feitos já a iluminação. Segue a seguinte justificativa. Existe o projeto, né, em andamento da iluminação, porém, foram colocadas as lâmpadas em locais que já existem a secundária. E nos lugares que não tem ainda a secundária, esse projeto não parou, vai continuar. Só que, como já havia uns lugares propícios a colocar, que já tinham, então foram colocados, porque às vezes teve alguns questionamentos da pessoa falar, nossa, mas tal lugar, por exemplo, Pé do Morro, foram colocados onde já existiam as secundárias, onde ainda não existem, não vão ficar sem, também vão ser beneficiados. Isso em outros pontos também que está ocorrendo esse projeto de iluminação. Então, estou dando aqui para vocês a resposta que eu andei até dando para uma ou outra pessoa, mas vocês estejam atentos a isso, que todos vão ser contemplados, que a gente tem andado e procurando atender a demanda e levando até os serviços, as secretarias. Assim acontece também com essa fresa de asfalto que está sendo retirado das ruas, que estão sendo novamente recapeadas. Inclusive, ontem nós acompanhamos o Queco de obras e serviços, ele também se prestou, estava ali, prestando bastante atenção, porque sai muito material, sai bastante fresa, e tem muitos lugares que precisa disso também, porque vai lá, faz o serviço de máquina, e falam, mas aí depois vem a chuva, está ruim de novo. Os morros, principalmente, Pé do Morro, Cururu, a estrada do Sumidouro, do Bonfim indo para o Sumidouro também, não serão esquecidas. Conforme a fresa for saindo, que já ocorreu algumas vezes, antes, saía tanta fresa, e onde que iam essas fresas? Nossa, material da cidade, então tem que acompanhar mesmo, Queco. Meus parabéns para você, que vem acompanhando isso. Então, esses lugares que estão realmente precisando, que nem foi colocado agora no Cururu, principalmente, foi saindo daqui da Maranhão, daqui da João Pedro da Silva, e já foram repassando para esses lugares. Então, a gente vê que o trabalho está constante, não está parado, e como o vereador Vitor até comentou aqui, e é a mais pura verdade. Ele falou, foi sincero também, vereador, que disse que não é de agora, algumas coisas que estão realmente abandonadas, que não são poucas coisas que estão abandonadas, né? E devagar, dentro do cronograma, todos estão indo. Então, vão ser beneficiados, sim. Uns mais rápido, uns demoram um pouquinho mais, mas vai acontecer, está acontecendo. A gente está vendo essa diferença. Está vendo esse trabalho. E outro questionamento também que teve, foi pouco antes, tem sido essa semana, mas pouco antes, tem sido essa semana não, tem sido esse tempo de pandemia, sobre o que foi feito, o que aconteceu para fecharem as unidades básicas de saúde, que foram algumas fechadas, o que aconteceu? O que aconteceu? Foi feito um cronograma, foi desenhado um cronograma em 2020, que, no caso, o Comitê de Saúde preparou, no caso da progressão da pandemia, das medidas a serem tomadas, conforme a situação fosse avançando. E, infelizmente, foram remanejados funcionários dessas unidades, coisa que eu também entristeço demais, e a gente fica assim compadecido, porque a gente sabe que não existe só a Covid, existem outras doenças também, e as pessoas que têm suas consultas, que foram
canceladas as consultas, a gente fica muito triste com isso, é uma situação bastante desagradável. E os funcionários da saúde foram remanejados para esses lugares, tanto que a policlínica no Jacaré se transformou em pronto atendimento, né? E agora as coisas já estão começando a voltarem. E eu tive uma boa notícia, que a partir de segunda-feira, eu não vou falar o nome da unidade, mas graças a Deus as coisas já vão começar a voltar. Eu não digo ao normal, porque para a gente voltar ao normal agora é só por Deus mesmo. Mas as coisas vão caminhar, porque não pode as pessoas ficarem, eu também sou atenta a isso, a gente acompanha as pessoas, não pode ficar essa situação só tratando o Covid e as outras pessoas nesse impasse de desmarca a consulta, se está marcado porque precisa, mas ainda assim é seguindo esse cronograma por conta do avanço da pandemia, coisa que aconteceu em geral, em todos os lugares. Não é um trabalho mal feito de secretaria, não, muito pelo contrário. Eu quero dar aqui meus parabéns e cumprimentar todos, continuo apoiando vocês naquilo que for preciso, que a gente sabe que o trabalho é árduo. E, de uma forma ou de outra, sobrecarrega e, ao mesmo tempo, recai sobre esses profissionais toda essa responsabilidade. E todos passaram também, não são só pessoas comuns, os munícipes, mas os funcionários da saúde também tiveram Covid, também tivemos percas, e foi geral. Então, a gente não pede, eu não digo nem compreensão, porque é difícil a gente compreender ter um doente em casa que está com o médico marcado, é cancelada a consulta, isso é difícil, mas o que a gente pede, vamos torcer, pedir a Deus que as coisas comecem a caminhar no ritmo que tem que ser. Então, eu vejo assim como uma boa notícia, que já vai começar, inclusive, a voltar essas equipes, né, remanejar novamente essas equipes para as unidades de saúde. Quero também cumprimentar aqui em nome da minha filha, Maiara Deboni, que é enfermeira, todos os profissionais da enfermagem, que Deus continue abençoando, protegendo e dando forças a esses funcionários. E cumprimento a todos vocês também, uma boa noite e até a semana que vem, se Deus quiser. Boa noite a todos. Eu gostaria só de dizer que a semana passada eu não estive aqui, gostaria de agradecer o Du por estar aqui me representando como presidente, né? E eu fui para Brasília e eu vou prestar conta disso, do que aconteceu na viagem, que é necessário para a população saber. Nossa primeira visita foi com a deputada federal Renata Abreu, que ela é presidente nacional do meu partido, que é o Podemos, e do partido da vice-prefeita Noemi, né? Nós fomos contemplados, a visita foi na própria casa dela, que ela atende muitas pessoas em casa, porque o Congresso está fechado, né, por conta da pandemia. Nós fomos contemplados com uma emenda de 150 mil direcionada para a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, para comprar equipamentos. Em seguida, nós fomos para o Ministério do Turismo, né, onde fizemos uma reunião diretamente com o ministro, o Gilson Machado, levando as demandas de Cabreúva e da região. Nessa reunião estava também presente o prefeito de Itupeva, que tem um projeto grandioso para aquela região, o Marcão, né? Fomos também ao FND, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Foi uma reunião muito importante para a secretária de Educação, Maria Nilza, né?
ela fez um ajuste das necessidades específicas do município e trouxe projetos na área de educação. Finalizando o nosso compromisso, a gente foi até o Ministério das Cidades, né, para falar sobre infraestruturas, construções de escolas e asfalto para Cabreúva. Eu gostaria de deixar os meus agradecimentos aos 2 secretários que nos acompanharam, né, que é o secretário de Obras, Maxwell, e a secretária de Educação, né, pela companhia, a Maria Nilza. Um agradecimento também ao prefeito Antônio Carlos Mangines, que me mostrou uma cidade de Brasília que eu já conhecia, mas de uma maneira bastante diferente, né? O Mangini tem muito prestígio por lá, eu não imaginava o tanto, né? E a minha gratidão especial vai para a deputada Renata Abreu, a qual me recebeu na casa dela e eu fiquei hospedada lá, em sua casa, me tratou com muito amor, com muita hospitalidade, com muito carinho. Ela é realmente uma pessoa muito guerreira, tem muita influência em Brasília, talvez consiga até o credenciamento, que é dificílimo, do nosso UPA. Ela está lutando por isso, e eu acho que deve conseguir. Nos próximos 15, 20 dias, ela vai tentar um contato direto com o ministro da Saúde, e a UPA precisa ser credenciada, porque nós estamos perdendo dinheiro aqui em Cabreúva. O valor da UPA é, em média, R$300 mil mês. Então, se a gente conseguir esse credenciamento, vai ser muito importante, né? E Cabreúva só tem a ganhar com tudo isso. E, em relação à nossa audiência pública, gostaria de agradecer ao secretário Maurício, que fez uma explanação muito clara, né? O Maurício tem sido um parceiro aqui, eu tenho certeza, de todos, para quando a gente tem alguma dúvida, ele realmente esclarece, né? Devani, eu abraço a sua filha, né? E parabenizo, através da sua filha, todas as enfermeiras, né? Que a gente tem, inclusive, enfermeira secretária de saúde, é enfermeira, a adjunta é enfermeira, a coordenadora da vigilância sanitária é enfermeira. Através delas, eu abraço todos os enfermeiros e enfermeiras aqui do município. Hoje é um dia muito especial, o quanto vocês lutam. Uma vez eu fiquei com o meu irmão 30 horas na UPA, que ele tinha câncer, e eu vi enfermeiras salvando vida. Não eram médicos, eram enfermeiros. E isso me emocionou muito. Aquele dia eu chorei junto com elas. Então, elas têm um papel assim primordial. Cada um de vocês falou um pouquinho sobre elas, e eu aqui reforço tudo que vocês falaram, vereadores. E o meu abraço hoje vai para a Val, né, que está lá lutando para aquele coração bater um pouquinho mais rápido, né, porque ele estava, mas não conseguiu derrubá-la, né? Ela estava com uma arritmia muito grande, eu tenho acompanhado esses últimos 15 dias, e, graças a Deus, ela está num bom hospital, ela está em São Paulo, foi para uma consulta, já ficou para um procedimento cirúrgico, e as minhas orações hoje, com certeza, vão estar com ela. Eu agradeço a todos. Nada mais havendo a ser tratado, convoco os senhores vereadores para a 12ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Cabreúva, a ser realizada em 26 de maio de 2021, quarta-feira, às 19 horas. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a primeira sessão ordinária. Que Deus abençoe.